Guerreiro. Hum. A gente viu há umas semanas atrás um vídeo do nosso mano, já reagimos a uns 4 vídeos dele aqui, do Analyze It. Ah, esse eu não vi. O primeiro foi sobre 96, que foi o ano que acabou o Slandunk. Foi um vídeo bacana e ele ficou de lançar a parte 2 que ele lançou há uns dias atrás. São 2 vídeos que os vídeos que a gente viu dele eu gostei, tirando o que ele fala de mangá cancelado. Que ele vem com... Que é meio... É aquele discurso de manga cancelado, né? Tipo, o cara não teve a chance de mostrar a história dele e tal, não sei o quê. Enfim. Esse mano perdeu um emprego, olha que trágico. Mas esses aí da Jump são bons e... Vamos lá. Vamos lá. A Weekly Shonen Jump estava Porra, muito colapsando. forte. Após o encerramento de Yu Yu Hakusho em 94, Dragon Ball em 95 e Slandunk em maio de 96, as vendas da revista começaram a despencar, perdendo 31% dos seus leitores em um ano. A maior revista shonen da história estava prestes a quebrar, mas 2 séries e um one shot que estrearam em 96 foram ponto de virada para a Weekly Shonen Jump. A situação da revista não era simples. Além das vendas terem saído de 6,5 milhões para 4 milhões em 2 anos, E ó, ele ouviu a gente porque no outro vídeo a música tava muito alta e o áudio dele tava baixo, a voz dele tava baixa. Agora ele já colocou a voz dele muito alta e a música muito alta também. o único pilar da revista era Rurouni Kenshin, que tinha um anime de sucesso em exibição. Que é só uma correção Hum? do chat. Que é o Inoue não pretendia continuar. Pra ele sempre foi o final. O editor-chefe que não sabia colocou o final da parte 1. Uhum, Por isso ele foi demitido, inclusive. uhum. Porque ele deixou acabar meio que no... Só quem sabia era o editor direto do Inoue e o Inoue. Que era o final. Agora só falta não deixar o microfone estourando. Ele é um cara velho fazendo vídeos, Bruno. Ele vai aprendendo com o tempo. E aí, Matheus e Pedro? E aí, Thales? Quem é Pedro? Pedro Ladino. Sim, tínhamos algumas séries importantes com anime em exibição, como Midori no Makibao, comédia de hipismo com protagonista fofo, e Hell Gigante. to Noob, Battle Shonen que agradava o público adolescente. Esses 2 animes tinham audiência boa, mas nada nos pés de Dragon Ball e Slandunk. Por isso não eram capazes de parar a queda em vendas da revista. Vendo como a situação estava ruim, o recém-contratado editor-chefe da Shonen Jump, Torishima, decidiu reformular completamente a estrutura da revista e começou a buscar por novos mangás de sucesso, mais duradouros e mais modernos para a época. Começou uma fase de transição. Queria criar a era do Trio de Ferro. O drama a era na voz do dele, assim, o drama na narração. ou a era heróica, como vocês preferirem chamar. Uma era comandada A era por heróica é mangás muito Battle sacanagem. Shonens com vendas altíssimas, como One Piece, Naruto, Bleach e Hunter x Hunter. Mas para realizar essa transição Aí, tá era vendo? Isso é um necessário humor mangás de velho, é um novos humor que eu consigo suportassem entender. esse período instável, esse período de queda de vendas. O primeiro mangá dessa transição foi lançado uma edição depois do encerramento de Slandunk, que eu falei na primeira parte e também já falei nas minhas matérias do Analyze It, que eu recomendo vocês irem ler. Na edição 28, ainda em junho, tivemos a estreia de Hoshin Eng, mangá... Puta mangá, Hoshieng. Melhor que a era dos mangás Dark. Isso não existe, Victor. Pode parar com essa porra, vocês. Isso não existe. Pode parar com essa porra, vocês. Que aí você tem lá o Kitsune mencionando a porra do Dark Trio no podcast dele. E eu tenho que parar de ouvir. Sim. Battle Ele Shonen que mencionou não contava ironicamente. a história de um jovem que tinha uma missão: liberar um imperador que estava sendo controlado por uma poderosa bruxa. O mangá é baseado em um conto mitológico Esse episódio eu não chinês e, terminei. além da ambientação, muito bom. utiliza vários elementos da cultura tradicional Melhor chinesa. arco de guerra que eu... Honshin Eng logo conseguiu já conquistar li é o do público Hoshin. japonês com seu universo Mentira, rico do e personagens Barbal. cativantes, além de lutas dinâmicas e bem construídas. A inteligência do protagonista Taikobo e a simpatia do seu ajudante Supu-chan conquistaram o público japonês. E mesmo tendo uma arte regular, os japoneses também gostaram do estilo do Eu ainda não autor ouvi o e a podcast duplo.
Porra, arte irregular, aí a gente vai ter que entrar numa discussão aqui, Analyzed. Mas aí, pô, você tem que ver os posts dele falando de... Analisando o capítulo, Matheus. Ele tem uma visão muito específica do que é uma arte boa. Entendi. E a de Hoshieng não entra. Entendi. Pô, meu mano Ryu Fujisaki aqui. Foda. E Hoshieng se tornou uma luz de esperança para a revista, que viu seu renascimento nesses novos sucessos. Na edição 29 e 30 tivemos outra boa notícia. Os editores decidiram dar capa para Kochikami, que estava comemorando o lançamento do seu anime. A série que já tinha quase 20 anos Kochikami só de teve vida, anime nessa estava época? ganhando pela primeira vez porque uma não adaptação era anime, muito comum. produzida pelo estúdio Gallop. Sim, Quando ele aquele estreou. mesmo de Rurouni Kenshin que eu comentei na parte anterior. E os editores assim decidiram promover a série dando 2 capas e depois também dando uma terceira capa na edição 34. Chique é muito bom, mano. Correto. Porra, eu queria muito que... 300 episódios. Eu queria muito que lançassem, assim, uma versão boa do Chique. E uma versão boa do Hoshieng também. Do Hoshieng tem. Mas não A tem... comédia tem de versão alta da qualidade, não os tem, personagens divertidos online pra agradaram ler, né? o público japonês de Tem. todas as cidades. E por Tem? vários anos, Kochikane Tem. se tornou uma Sabia? certeza na grade televisiva japonesa. O seu Ele vira sucesso mulher? deu uma revitalizada na popularidade do acho mangá que deve e ser ajudou a coisa revista a de manter uma um certa episódio. relevância no mercado. Algo Nossa, que feio. importantíssimo em um período de crise. Para tudo. Chegou o momento de Jojo. Meu Deus. Ele é empolgado, ele é empolgado. Ele é empolgado. E eu aprecio. Aprecio o cringe. Como muitos de vocês Assim, sabem, já naquele um- período, o clássico Jojo Se ainda olhar era e falar, pô, vai lá, lançado cara, na vai lá. Weekly Shonen Jump. Contudo, meus amigos, ele vinha sendo maltratado. A série que estava em seu arco Golden Wind, com quase 500 capítulos lançados, Ele é podia feliz, estar pô, entregando é. capítulos espetaculares, venerados pelos seus leitores. Aí eu discordo. Não tava entregando capítulos espetaculares. né? Tava Vamos entregando colocar. alguns capítulos espetaculares, mas na grande maioria eram os capítulos meia boca. Mas os editores não acreditavam que Jojo podia ser a resposta para a crise, já que Porque o não público poderia. estava abandonando a Não. revista, que era uma manada de leitores abandonando a revista, sabiam da existência de Jojo. Por isso deixavam de Que já ler tava na parte mesmo 5, com né? a série. Já tava Os saindo há outros 20 anos. veteranos, Sim. Rokudenashi Blues, que não tinha previsão para ganhar um anime, e Totemo no Kimen, que já tinha ganho um anime, também não ganhavam destaque. Até mesmo o pobrezinho Capitão Tsubasa acabou recebendo um gosto dos editores, já que o seu anime tinha sido encerrado em dezembro de 95. Então, e se você não souber os mangás lançados Esse aí já é o revista segundo naquela época, na Tsubasa descrição e Uhum. na parte 1 dessa série, tem todos os mangás presentes na revista em junho de 96. Voltando, que os editores Não. davam destaque nesse período era mesmo os novos. A gente tem, João, podcast analisando cada volume. Só você pesquisar Ramones com H. E como eu sei que o comentário vai vir, em algum momento volta. Não sei quando, em algum momento volta. Fatos, sangue novo que poderia atrair novos leitores, como a comédia Sex Commando Gaiden, que era tratada quase Esse aí eu queria ler. popular. Eu quero ler também. Makuhari, mangá polêmico que unia esporte e comédia. Um outro mangá importante quanto vocês... Pô, Guerreiro, no outro ele mencionou um mangá que eu fui pesquisar pra ver se tinha e não achei. Eu acho que o nome era Diamond. É de um cara que ele era um boxeador e ele tinha tesão quando ele lutava, então ele sempre ficava de pau duro no ringue. Porra! Eu tentei achar, eu nem achei, tipo, página do negócio no Manga Update. Triste. darem like e se inscreverem no canal, era Hallelujah Sex Boy. Em 96 foi o 4º mangá mais vendido. Agora só depende do quê? Não, depende da gente querer gravar, né? Sim. É que em algum momento vai voltar, gente. Calma, é que eu não tô numa vibe de ler mangá, mas... Eu leio uma coisinha ou outra aqui, mas eu não tô numa vibe de sentar e analisar um mangá, sabe? Da Weekly Shonen Jump, perdendo somente para Slandunk, que já tinha acabado em maio. Pô, mas vai seus sair o volumes filme do Slandunk continuaram essa semana vendendo já, né, durante inclusive? 96. Vai. Rurouni Kenshin, que era um novo e único pilar da revista, e Kochikamo, nosso querido vovô, velho, mas vivo.
Hallelujah era um mangá de delinquência escolar que contava a história de Haruya, um jovem que sonhava em conquistar o mundo com a sua força. Esse aí foi Haruya completamente Second esquecido. Boy ainda não tinha ganho um anime, mas iria ganhar em 97. Por isso os editores estavam preparando o terreno para começar uma divulgação em massa O Kitsune ele da foi na série. cabine de imprensa Mas os hoje, mangás sim. citados não eram o suficiente para realçar as vendas da Weekly Shonen Jump. Por isso, além de Hoshin Eng, lançado na edição 28, os editores decidiram lançar uma quarta leva com 2 novas séries. A quarta leva do ano estreou na edição 32. Os mangás que foram de Olavo de Carvalho foram Mizuno Tomodachi, que estreou em 95, e de Koen Era Dungeon político. Shiroku, que tinha estreado ainda em 96. A perda de Mizuno Tomodachi acabou sendo sentida, pois a comédia era a Meu criação de Deus. Masayuma Tokuhiro, autor que tinha lançado 2 comédias de sucesso. O Shimabukuro matou esse tipo de mangá, né? Felizmente, né? É, porque eu acho que o último que saiu nesse naipe assim foi aquele dele, né? Do. Build King? Não, Em qual sentido? o primeiro dele, Sim, né? sim. Eu esqueci o nome. Mas sim. Eu esqueci. O Ninta gosta muito, Esses- obviamente. Esses mangá feio pra caralho? Mangá feio pra caralho de comédia muito específica. Hoje não tem Mais ou malhação. menos. Não tem malhação. É Não tem- que tem uns que saem de comédia muito específica que eles flopam em 10 capítulos hoje em dia. Tem. Ou será Tem que aquele foi... lá do Não, na real, o que molequinho segurança. Saiu em 2022. o 10. Shugomaru, Protect Me, Shugomaru, né? É que é um outro tipo, né? Mudou um pouco esse tipo de mangá de gag. Porque o Shugomaru, ele era mais um Pio Tofuku, um Totemo Lokimen, né? Esses aí, eu acho que o último, na verdade, parando pra pensar, foi o Bobobo lá. Provavelmente, sim. Sucesso na revista Shape Up Run, com 14 Puta que Que me pariu! isso? Que isso? Caralho! A gente precisa voltar com o VS Sports, guerreiro. Se eu achar isso aí, a gente vai gravar um VS Sports disso aí. Precisa voltar. Olha, nossa. Independente dessa coisa bonita. Mas esse aí não foi cancelado, pô. Não, é pô, um 3 dos anos. sucessos do cara. O Mas não tem shape muito a ver, pô. vicia. O suco. Sim. Teve Inumarudashi também, então. O Inumarudashi, ele é mais Totemo Lokimen. volumes e Django no Ouja Char-chan, que teve 27. Meu Deus. Esse aí tinha no Jump Ultimate Stars, esse negócio. Esse mangá nada racista. Olha o ombro aparentemente. desse homem. Coisa bonita. Porra, ele tem 3 músculos no ombro. Gigante. Porra, tá maluco. Pô, fizeram um milagre, tá? Fizeram. Ah, não. Ele que namora gorda. Ambas A gente já as viu essa comédias abertura? explicavam muito Já. sobre Eu lembro poderio disso. Teve aquele dia que a gente viu as aberturas de tudo que temática ganhou era anime da Jump, comum já. nos anos 80. Já Sim. seu novo mangá tentou ser um pouco diferente, com uma comédia mais soft, e acabou não dando tanto certo. Que O primeiro isso, mangá a Matheus? estrear foi Doro Hira, uma comédia romântica de esporte no qual um judoca adolescente apaixonado por uma nadadora decide abandonar Não, pô, Caralho. é outra coisa. É outro personagem, né? Olha esse comédia cara romântica de esporte no qual um judoca adolescente apaixonado e esse cara. É um cara. Um cara. Puta que me E essa pariu. cabecinha aqui de feto abortado. Porra. por uma nadadora É mineiro. decide abandonar o clube de judô para se juntar ao clube de natação. Porra, Matheus, é o coisa lá do kart. Na edição 33 Verdade, estreou né? Shirin Sozakan O com Cross personagem Aoi, Sim. mangá de investigação que era escrito por 3 autores. Os editores estavam apostando 3? muito Pô, era 3 autores, mas não tinha um desenhista, né? Sim, esse foi o problema. Olha essa mãozinha. Essa mãozinha de ar. Olha isso. Ele tá com uma unha gigante ali no indicador. É porque. Vai tocar violão. Estavam apostando muito em mangás de investigação, mas não era por nada. As duas rivais da Weekly Shonen Jump tinham obras do gênero de investigação como seus mangás mais populares. A Shonen Magazine tinha Kindaichi Shonen no GK Esse é o e que eu a queria ler Shonen também. Sunday tinha Detective Conan. Da Magazine, o mais popular era Hajime no Ippo, né? Nessa época, que o Hajime Sim. tava bem no auge, assim. Mas o Kindashi, ele era bem popular de fato, né?
que foram respectivamente a segunda e a terceira obra mais vendida em 96. Então, era natural que a Weekly Shonen Jump procurasse ter uma série de investigação de sucesso. Ambos os mangás não deram certo, e assim os editores tiveram que foi a segunda continuar mais apostando vendida? no que já tinham. Mantiveram vivo Wild Ralph, mesmo sendo praticamente um zumbi que estava quase sempre nas últimas colocações da Toque. Wild era um mangá de investigação que talvez em algum momento pudesse se tornar um sucesso. Na falta, era uma aposta válida. Mesmo os outros dois novatos Eu vi, era uma errado, bosta válida. o sucesso de Hoshin trouxe a confirmação que apostar no futuro Será que o melhor mangá de investigação da Jump foi aquele mangá dos caras do Bakuman? Oh, meu Deus, cara do Bakuman. O cara que os personagens do Bakuman, o mangá de investigação que os personagens do Bakuman faziam Ah, o PTP? PCP. Isso. Eu acho que esse é o melhor, né? Porque a Jump nunca teve um mangá de investigação bom. Não teve, porque o Neuro é muito ruim. e não Pô, esse anime do passar Hoshin pela dá estratégia dó. correta. Por isso, É, nada de o Jojo atual do também. Capitão Tsubasa. Esse é o atual. Infelizmente. Ah, Hoshin já tinha algo de especial que valia a pena já a partir do quarto capítulo classificar a série um pouco abaixo do pilar Rurouni Kenshin e do semipilar Sex Commando Gaiden. Essa estratégia de apostar em novatos motivou os editores a lançar mais mangás novos, e assim Torishima encontrou mais um sucesso imediato. É que Death Note Na tá de edição investigação, 42, né? estreou uma série que Não. marcou a infância de É um trio. muitos de vocês, muitos mesmo. Aquele Aitelson O não era de investigação? lendário Continuo dizendo, o mangá Yu-Gi-Oh! falso, o brabo, o mangá falso do Bakuman é melhor que a ITLC. pô, se eles jogarem como o melhor. Aí, então, vocês estão de brincadeira, né? Meu Criado Deus. pelo genial Kazuki Takahashi, O genial Kazuki Takahashi, concordo. Yu-Gi-Oh! Era a segunda tentativa do autor na revista. Contudo, o Yu-Gi-Oh! Que vocês conhecem Ele é genial, completamente por que ele fez duas diferente tentativas? desse Yu-Gi-Oh! Que eu estou comentando. A série nos Ele seus virou genial primeiros depois. 7 volumes era quase episódica, com alguns arcos menores. Quase nunca aparece o jogo de cartas Magic and Wizard, já que era focada mais nos jogos em gerais. Já no primeiro capítulo é possível notar essa diferença. Esse Vemos traço é Yugi, um bom, hein? garoto pequeno, Porra. tímido, completamente contrário à violência, tentando Você resolver pensa um enigma de Kaido, uma caixa se abrir a amaldiçoada Jump, do Egito Antigo. passar por O primeiro aquele capítulo gira em amaldiçoado torno do- da personalidade de Yugi. Depois você chegar nesse, enigma, né? que quando Yugi consegue resolver, acaba liberando o Dark Yugi, que usa o Mas jogo eu continuo defendendo, assim, o Takahashi no final do Yu-Gi-Oh! Pouca gente fazia o que ele fazia. Não sei, não li. É das trevas para um salvar Shonen Yugi Jump que eu não de li. um valentão Ele- da escola. O que ele abusava de ângulo, assim, ele gostava de uns ângulos ultra complicados, que era puta que なんだ pariu. とダイヤの3ハートの9クラブの6スペードのジャック É bacana esse o começo pai do Yu-Gi-Oh! de... Contudo, mesmo que muitos no É o ocidente acabam pai ignorando os primeiros de volumes Kakegurui, né? É o pai de Kakegurui, é o pai de Hikaru no Go, Isso é verdade. é o pai de muita coisa, Yu-Gi-Oh! de Yu-Gi-Oh! Por considerarem ruim ou chato, a série teve uma ótima recepção no Japão já nos primeiros capítulos, e podemos provar isso através da sua incrível média na Toque. O público japonês gostou da dinâmica dos episódios, dos jogos apresentados, Kaiji, do quando isso aí protagonista saiu, e, Kaiji já por tava, fim, da tipo, na ligação terceira parte. emotiva que os personagens tinham entre eles. Para concluir, o toque de terror que o autor colocava nos jogos e nos capítulos era a cereja no bolo que Não era rendia cereja no Yu-Gi-Oh! bolo, uma era um obra mangá de terror no interessante começo, Já né? desde o seu primeiro capítulo. Era um terror pra Yu-Gi-Oh! adolescente, se mas era um mangá de terror. Imediatamente A um cereja grande sucesso. no bolo. E por isso, sem pensar duas vezes, os editores colocaram Yu-Gi-Oh! No mesmo patamar de Rurouni Kenshin, Sex Commando Gaiden e Hoshin Enge, virando assim os 4 mangás que melhores foram classificados na Toque nos últimos meses de 96. Os 4 mangás que estavam salvando a revista de colapsar por completo. Que época, hein? Olha esse line-up, que bizarro. Enquanto isso, em uma praia deserta, tranquilo, relaxado, estava lá Level Ed Togashi em seu lançamento mensal, ignorando todas essas brigas, essas crises, essa coisa de cancelado ou não, quem vai ser pilar. Level Ed estava lá, tranquilo na sua, sendo lançado uma vez por mês. Para dar espaço para Yu-Gi-Oh! E outras 2 séries que vieram depois, foram ver o Titanic com Submarino, 3 mangás lançados em 96, Dorohira, Diamond e o mangá de boxe com ereção, K.O. Diamond. Pera, ele... Tinha 2 mangás que chamava Diamond nessa época?
Os dois lançados em 96. O Diamond e o KO Diamond, Porra, aparentemente. como é que você cancela um mangá de boxe com ereção? Nenhum desses autores receberam uma Level E outra que saiu no chance na Telegram com a versão revista. digital O motivo PTBR. desses Eu tenho ele autores físico não aqui, eu não terem preciso disso ganho, não. mas uma possibilidade é que Torishima tinha em suas mãos novas séries promissoras e o one shot ainda mais promissor, lançado na edição 41 daquele ano. Estou falando de Romance Dawn. Uma primeira versão de Romance Dawn tinha sido lançada no dia 4 de agosto na Jump Special, revista destinada para autores novatos. Nessa versão conhecemos Luffy, jovem pirata que tinha acabado de chegar em uma pequena cidade controlada por piratas maus. Luffy nessa cidade conhece Shiruko, uma jovem garota que está disposta a lutar contra esses piratas. Curiosidade, essa garota seria o protótipo de Nami. Juntos eles vencem... Curiosidade, não deu pra notar. Muito obrigado por apontar. Tem que deixar bem mastigadinho assim. É possível já ver nessa versão da Jump Special alguns elementos que estarão presentes na serialização de One Piece. Pô, ele como a também tá origem do chapéu entregando já e no a começo, perda né? do braço de Shanks. No dia Demais. 23 de setembro do calendário comercial foi lançada uma segunda versão de Romance Dawn, no qual Oda mudou alguns elementos para testar novas ideias. Shiroku teve seu design levemente Qual o nome do box com ereção? É KO Diamond, mas provavelmente nunca foi traduzido. Um novo vilão, uma nova Provavelmente origem não. para o chapéu, no qual conhecemos o protótipo de Garp e Oda modificou a Não, porra, última nessa época o página, Oda diferenciava retirando a bastante versão entre as do personagens Luffy femininas ainda. adulto, graças Bastante a não, Deus. mas dava pra O One claramente Shot foi perceber quem era muito quem. bem recepcionado em ambas as revistas, animando assim os editores da Weekly Shonen Jump. E por isso, Oda, que trabalhava como assistente do autor de Rurouni Kenshin, se demitiu da função. Agora que já limpou, eu tô Foi, achando um inclusive. humor Trabalhar meio... ativamente na Dá uma serialização puxada, do né? One Shot, É, que veio Oda se tornar demitiu? Não, né? em julho de 97. Mas nem tudo era Dá só uma pausa aí. esperança. Porra, o grupinho que ajudava o Atsuki era absurdo também. Inclusive. Era o Oda, o Takei... Quem mais? E tinha mais um maluco, que eu esqueci. Que também saiu. Nos anos 90. Mas não lembro. Esses mangá que eles saíram na época em que não existia digital, gente, é impossível achar coisa deles. Porque eles tiveram uma distribuição, né, um número de cópias muito reduzido. E aí é questão de, tipo, um cara que ainda tem esses volumes ir lá e escanear e mandar, sabe? Sim. Isso, Hiro Mashima, correto. O Mashima, Não tá correto. não, o Mashima foi do Oda, no caso. Sim. Um Enquanto Toys- ele fazia remaster. Eu não sei se vai dar pra assistir esse vídeo hoje. Se não der pra assistir hoje, a gente assiste na quinta, tá? O cara do Toriko não fez. Não foi, Você tá maluco? não foi. Só estão juntando os dois caras que foram presos. Não é Nos assim. últimos Você meses tem que aprender comerciais de com o que você 96 tivemos uma péssima notícia. O encerramento de Osama Warobo e de Dragon Quest. Sim, o fim, a morte de Dragon Quest. A Mas morte? antes desse encerramento Porra. tivemos outros dois acontecimentos. Eu gosto que ele é muito O primeiro muito sendo dramático, uma eu gosto. leva de 2 mangás, no qual estreou na edição 49 Majojo Vivian, a história de uma bruxa de 14 Cara, esse peito anos. muito forte. Essa mulher tem 14 anos. Calma, Calma aí, Analysis, calma aí, pô. Seus amigos. O outro mangá era Bitakuto Yabanare, que contava a história de um jovem delinquente que tinha grandes habilidades de karatê. O protagonista Takuto se Isso torna é do coisa? popular na sua escola, principalmente entre as garotas, Caralho, após esse nome salvar é- uma Do Murata? criança. É a carinha do Murata, isso aí. Tem um pouco, né? Colorido especialmente. Bem, ambos os mangás não foram bem recepcionados e terminaram no lixão da Weekly Shonen Jump, mas não vamos esquecê-los, porque todos os mangás são válidos. O penúltimo evento mangás do são ano válidos, acabou verdade, sendo o verdade. capítulo 1000 de Kotikami, na última edição Caralho, do já era o ano, capítulo a número 1000. 52. Foi uma edição comemorativa que 96. marcou a história por Kotikami, seu primeiro Kotikami, ele acabou em 2000 e... mangá da Shonen 14, Jump 15? alcançar 1000 Que capítulos. 16, O acho. vovô tava Ele acabou no depois do shape Bleach. e ninguém podia parar É, Bleach ele. acabou em 2016. Eu acho que ele acabou depois do Toriko. Né? A verdade é que 2018. Kotikami
era uma certeza na revista, uma das comédias mais importantes que já existiam. Naquela mesma lendária edição de 52, tivemos o encerramento de 2 séries veteranas. Osama Warobo, comédia que sempre fechava a revista com um capítulo de apenas 7 páginas, mas 7 páginas de comédia tradicional que era hilária. O outro mangá veterano encerrado foi o já citado Dragon Quest, que após 40 anos de 7 publicação sem anos de interrupção. vida, E o Oda aí tendo que pegar folga direto. Essa é a hipocrisia da esquerda. Né? Se Slandan, que em meados de 96 matou a Era de Ouro, como expliquei na primeira parte, Dragon Quest, na última edição do ano, enterrou o cadáver. Como vocês viram na primeira parte e entenderam melhor agora nessa segunda parte, 96 foi um dos piores anos da revista, mas também foi um dos 2016. anos mais importantes por ser o Caralho. começo da reestruturação da Weekly Shonen Jump. Reestruturação que deu a origem a um período próspero, que tivemos Porra. Tem um Metallica Metallica ali embaixo, guerreira. Nunca li. Mas tem um Digramin ali, outro cadáver ambulante. Tem Bleach hoje? Assim que a gente terminar esse vídeo, a gente vai ver o Bleach. É, tipo, esse... Isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui é do cara do Akaboshi? Parece Akaboshi, não parece? É Akaboshi? Ah. Isso aqui eu não faço ideia do que é, não. E aqui é de Greyman. E o outro é o Psy... blá blá blá. Jaguar. Ah, é o Pio Tofuku Jaguar aqui. E esse aqui é Naruto. mangás Caso como alguém não One conheça. Piece, Hunter x Hunter, Naruto, Ikaru no Go, Bleach, Gintama, Death Note, Rainbow, Digreman, Skate Dance. Aí aqui, eu não sei o que é isso. Isso aqui tinha no Jump Ultimate Star, mas eu não lembro o nome. Neuro, não faço ideia. Uhum. Reborn e Gintama. Como é que você não sabe quem é o Kushikami? Você tá maluco? Não, esse aqui eu não faço ideia. Esse não é o combo do Reborn? Não, Não é o Tsuna? não. Então é Chilaburu. Tio Love Ru, é verdade. E muitos outros. Hoshieng teve uma importância enorme na retenção Eu vou ter que falar isso aqui, tá, Vitor King? Eu não queria ser eu pra dizer isso. Tem 22 Mas Akaboshi é milhões de ruim. cópias em circulação, com um total de 23 volumes. Perdão. Quase O desenhista do 1 Akaboshi é o do Stealth milhão Symphony, de né? cópias por volume, Sim. pra você entender o sucesso. Então ele tem um cancelado bom, pelo menos. Já Yu-Gi-Oh! Não tenho nem o que dizer. Mas ele A sua escreveu importância para o Akaboshi mercado, também. tendo mais Não, de então, 40 a questão é que ele milhões tem de um cópias cancelado em bom na carreira, pelo menos. Não é o que todo mundo 38 fala, mas ele tem. volumes, uma média um pouco maior de 1 milhão de cópias em circulação também. E por fim, um one-shot de One Piece talvez não seja tão relevante para o ano de 96 quanto essas duas, mas era mesmo assim uma mensagem importantíssima que o ano de 97 seria ainda melhor. Esse foi um período que esses 3 mangás, e também os mangás veteranos Rurouni Kenshin e Hallelujah Second Boy, os novatos Makuhari e Sex Commando Gaiden salvaram a Weekly Shonen Jump. Algumas dessas séries como Hoshieng, Hallelujah Second Boy, Makuhari e Sex Commando Gaiden foram esquecidas pelo público ocidental, mas mesmo assim Não desempenharam foram. um papel importante na manutenção do público japonês. Algumas foram, Hallelujah Boy Salvaram foi. a Weekly Shonen Jump de uma crise ainda algumas sim. pior. Esses mangás não participaram da Mas Era é de normal, Ouro. né? Só um pouquinho o Rurouni Kenshin. E alguns deles Toys, são o link tá ali. coadjuvantes na era Como eu disse, a gente vai sucessiva, ver ele era na do quinta, beleza? Renascimento. Na Mas são quinta a todos, gente assiste. todos clássicos Que hoje já é 10 essenciais horas, a que gente precisa ver merecem Bleach, a gente precisa ver o ser vídeo de DC, esquecidos. talvez Rebelde, eu acho que não vai rolar Rebelde hoje. Então, pessoal, terminou a retrospectiva Olha, de 96, mas já vou avisando, vai ter retrospectiva de 97 e de muitos outros anos. Muito obrigado. Por isso, fiquem ligados, se inscrevam Muito no canal para se preparar para as outras retrospectivas. Além da retrospectiva, Mas se vocês vai não ter querem muitos esperar, outros então conteúdos vocês também, ouvirem o tipo, podcast do vai ter Kitsune. análise de venda, vai ter Depois análise de de Jutsukaisen, atual, onde eu análise de explico outras resumidamente. magazines, análise de mangás de outras magazines, vai ter conteúdo pra caramba. Inclusive, falando do Analyzit, já vou avisando, o Analyzit é um site que existe há mais de 10 verdade. anos na internet, com várias matérias super interessantes. Eu já escrevi a Eu não sabia que era um retrospectiva de site. 2000, 2001, 2002. Também É, escrevi eu sobre sabia. os mangás Olha lá os novatos de comentários dele da 97, Top. 98 e 99. Ele não é velho, ele tem uns Escrevi 30 e também poucos. conteúdo dos anos 80, 70, de todos os períodos da Weekly Shonen Jump e também de outros mangás e dos períodos atuais, já que eu analiso toda Eu tenho 26, a Bruno. semana a toque da Se a pessoa Weekly tem mais Shonen de 3 Jump anos que eu, é no velho. site. Por isso, se vocês gostaram do conteúdo, recomendo vocês se inscreverem e também seguirem o site que eu vou deixar Tá aí. na descrição. Muito obrigado, deem like também, né? Não se esqueçam. E
principalmente também deixe um comentário pra eu saber o que vocês acharam, pra dar aquele feedback positivo, que sempre é uma força pra continuar esse trabalho. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Ele comenta esse toque, sim. Vi nada, Analyze It. Vou dar um like. Sempre leio. Discordo de metade do que ele fala, mas sempre leio.